Entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial deixou mais de 20 milhões de mortes no planeta. Em poucos meses, a influenza, também conhecida como gripe espanhola, matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas. Se adotarmos o número de 50 milhões de pessoas mortas por essa gripe, significou, na época, 2,5% da população do planeta. Em setembro de 1918, aportou na cidade do Recife o Demerara, depois indo para Salvador e Rio de Janeiro. Esse navio trouxe consigo a doença mais séria do século XX e talvez a mais séria da história. A gente vai ver nesse vídeo como a gripe espanhola ou a influenza mudaram a história do planeta e também a história do Brasil. Os dados quanto ao número de vítimas totais da influenza são muito imprecisos. A falta de suporte dos governos da época, junto com o empobrecimento causado pela Primeira Guerra Mundial, fazem com que a gente não tenha números muito certeiros quanto a essa pandemia. O empobrecimento, junto com outras doenças transmitidas nas trincheiras e todo tipo de consequência socioeconômica causada pelo conflito, confunde os especialistas até hoje. O certo é que a gripe espanhola devastou o mundo inteiro. Segundo o historiador John Barry, autor de A Grande Gripe, mentir, esconder ou diminuir a gravidade da situação é a pior coisa que as autoridades podem fazer nesse tipo de cenário. Barry escreveu em coluna no The New York Times: a confiança na autoridade se desintegra e, em sua essência, a sociedade se baseia na confiança. Segundo Barry, em entrevista concedida ao jornal norte-americano Vox, o que mais assusta na crise do coronavírus é que as autoridades estão repetindo exatamente os mesmos erros que antes. No começo do surto, a China tentou abafar os casos e limitou a ação de veículos de comunicação e profissionais de saúde que tentaram alertar para a gravidade da situação. Os primeiros movimentos foram de negar e esconder o que estava acontecendo. A China, como sabemos, tem um amplo histórico de censura e de caça às liberdades individuais e de imprensa. Mas a China não foi o único país que tentou esconder ou diminuir a gravidade da situação. Com pouco mais de 3 meses desde o primeiro caso da doença no país, a Itália já registrou mais de 160 mil pessoas contaminadas e mais de 21 mil óbitos. Nos Estados Unidos, novo epicentro da doença, demorou até que Donald Trump assumisse a gravidade do que é que estava acontecendo. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro continua a negar o tamanho do perigo. Constantemente chama de histérica a reação das autoridades sanitárias e de imprensa, insistindo numa flexibilização do isolamento social. Para Barry, essa quebra de confiança nas autoridades gera uma cascata de colapsos. A consequência para essa cascata pode ser simplesmente a falta de confiança nas autoridades e nas medidas que vão ser tomadas para controlar a epidemia. Ou seja, se as autoridades mentem inicialmente, por que elas não mentiriam depois? Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Em casos como o da influenza no século passado ou da Covid-19 agora, esse tempo para se adotar as medidas escolhidas para poder proteger a população pode significar salvar vidas ou perdê-las. Para se combater a influenza, os países passaram a tomar medidas consideradas de guerra. Para se ter ideia, só na Índia, 18 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. A partir desse momento, os países começaram a desenvolver sistemas de saúde para lidar com esse tipo de epidemia e com outros tipos de doença. Foi a primeira vez que vários países passaram a se organizar para cuidar da saúde de maneira coletiva. As duras medidas que estamos vendo hoje de isolamento social e de quarentena foram testadas inicialmente em 1918 com a influenza. Dessa maneira, a influenza estimulou o investimento em saúde pública em vários lugares do globo. A comunidade científica, junto com as autoridades, perceberam o grande problema que era o espalhamento rápido dessa doença. Assim, investiram bastante em saúde pública e nos anos 20 do século passado, uma série de ministérios de saúde foram criados em vários países. Não só a Rússia, que tinha um estado centralizador e podia investir muito nesse tipo de atenção, fez isso. França, Alemanha e Reino Unido também passaram a investir em saúde pública. Nos Estados Unidos, eles investiram em um modelo diferente, um modelo de seguros de saúde privados. Mas também passaram a olhar para a saúde com atenção diferente do que era antes da influenza.
A gripe de 1918 também serviu para mudar a perspectiva dos países sobre a saúde em nível internacional. Em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, a extinta Liga das Nações, e nela um gabinete era destinado a cuidar das pandemias. Esse gabinete depois veio a se tornar a OMS, a Organização Mundial de Saúde. O Brasil, na época com cidades recém-reformadas por causa da Belle Époque e toda a onda de modernidade que começava a vir da Europa, não sofreu com a Primeira Guerra Mundial como a Europa sofreu, mas foi atingida também pela pandemia e teve graves consequências. Era um momento que a ciência desafiava a morte, tentando investir em novos tratamentos de saúde, novas técnicas e novas drogas para serem utilizadas no combate a doenças como a influenza. A gripe tentou desmoralizar tudo isso, trazendo morte por onde quer que passasse. Nelson Rodrigues disse: "A peste deixara nos sobreviventes não o medo, não o espanto, não o ressentimento, apenas o puro tédio da morte." A maioria das pessoas em 1918 não tinha qualquer tipo de acesso à saúde. Apesar do Brasil já ter a Diretoria Geral de Saúde, o órgão era pouco atuante. A entidade muda de nome depois da influenza para Departamento Nacional de Saúde Pública e passa a ganhar novas responsabilidades e atuar em território nacional. A geração que viu comércio, escolas e outras atividades serem proibidas e fechadas viu 10 anos depois, em 1930, a criação do Ministério da Saúde, muito por causa do que aconteceu com a gripe espanhola aqui no Brasil, assim como em outros países. Aí, entre os anos 20 e os anos 30, uma série de campanhas foram lançadas para combater outras doenças, como lepra e tuberculose. Toda essa estrutura, pensada depois da gripe espanhola, veio a se tornar o que é hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, implementado com a Constituição Cidadã de 1988. A influenza de 1918 deixou uma série de lições. A ciência tenta averiguá-las e tentar replicar o que é possível hoje com a crise do coronavírus. Diferente dos nossos bisavós no começo do século XX, hoje a gente tem a oportunidade de aprender com a pandemia e tentar não repetir os mesmos erros agora.